O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil cuja missão é honrar a criança. E nós vamos conversar agora com a diretora de Advocacy do Instituto, doutora Isabela Henriques, que está à sua esquerda no vídeo, e com o doutor Guilherme Perissé, advogado do Instituto Alana, à sua direita no vídeo. Doutora, motivo da nossa conversa, o início de uma parceria entre a OAB São Paulo e o Instituto, em que se tem aí como foco um projeto do Instituto que é o projeto Prioridade Absoluta. Então, em primeiro lugar, o que é o projeto e, em segundo lugar, como essa parceria vai se materializar. O Prioridade Absoluta é um programa do Instituto que tem como missão informar, sensibilizar e mobilizar os profissionais da área do direito, especialmente os advogados, para a causa da infância. Ou seja, chamar a atenção de todo mundo que trabalha com o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, com a justiça e com a advocacia, para a importância de que nós estejamos olhando para a garantia dos direitos da criança, para a promoção dos direitos da criança e transformando a nossa legislação, que já é muito potente no que diz respeito à criança e à defesa dos seus interesses, mas numa realidade, trazer isso para a prática, para a nossa vida cotidiana. E a ideia dessa parceria é que nós possamos, através dessa parceria, falar com os advogados e as advogadas de todo o Estado, levando essa discussão, a importância de se garantir o direito das crianças, o porquê disso e de alguma forma, trazendo os advogados e as advogadas para a causa da infância. A nossa grande... É uma enorme alegria poder fazer essa parceria com a Ordem dos Advogados de São Paulo, porque nós acreditamos que os advogados e as advogadas elas têm um papel essencial na justiça e na garantia dos direitos da criança, e eles têm uma força muito grande para transformar o direito numa realidade para as várias crianças que precisam no nosso Estado. E um dos momentos em que essa comunicação com o advogado vai acontecer será na Conferência Nacional da Advocacia, realizada no fim do mês de novembro, em que o senhor, Dr. Guilherme Perissé, trará um painel sobre o assunto. Então, assim, o que vai acontecer nesse momento em que o senhor vai trazer essas informações para o advogado? É uma participação já numa mesa que já está construída, né, na conferência para tratar dos direitos da criança, e o que eu vou trazer é uma fala sobre a prioridade absoluta da criança, né? Pensando então nesse princípio ou regra constitucional que trata especificamente da prioridade absoluta da criança. Para quem não conhece, a Constituição Federal, em seu artigo 227, traz a normatização que diz que é dever de Estado, família e sociedade garantir com absoluta prioridade uma série de direitos fundamentais das crianças, como saúde, educação. Garantir para quem? Para as crianças, adolescentes e, posteriormente, por emenda constitucional, também os jovens, esses direitos. Então, a minha missão na Conferência Nacional dos Advogados é trazer uma fala sobre esse tema para que os advogados estejam mais bem informados sobre essas questões, em especial sobre a prioridade absoluta das crianças. E, doutora Isabela, o passo seguinte, depois da Conferência Nacional, ou possivelmente até em algumas ocasiões anteriormente, seria o diálogo com os advogados por meio das subseções da OAB São Paulo. Como isso se dará? A ideia é que a gente leve para as subseções alguns eventos em que a gente possa debater com os advogados e com a comunidade jurídica o tema da infância, saber como é que essas questões estão sendo tratadas nas comarcas dos estados e levar algum conhecimento e algumas discussões que são específicas, como, por exemplo, tratar do novo marco legal da primeira infância, trazendo as inovações que a legislação tem em relação a isso e levando conhecimento e de alguma forma, chamando o advogado e a advogada para colocar a criança no centro, para colocar a criança em primeiro lugar. Então, seja numa atuação jurídica, judicial, num processo, num litígio, ou numa questão societária, consultiva, mas que de alguma forma tenha o interesse da criança envolvido, que a criança seja tratada com absoluta prioridade, que seja colocada em prática essa regra do artigo 227, no sentido de que os profissionais do direito, seja o juiz, o promotor, o defensor público,
e os advogados que estejam trabalhando nesse caso específico, que eles olhem para a criança que está ali naquela disputa, naquela ação, enfim, ou naquela questão, como o centro, como o melhor interesse dela deve ser resguardado acima de todos os outros, de alguma forma, né? Que os seus direitos sejam observados e que, a partir daí, a gente consiga mobilizar os advogados e as advogadas para que cada um seja um advogado pela causa da infância e que a gente consiga que a gente propague essa ideia e essa valoração do direito da criança pelo Estado, levando isso para as universidades, para as faculdades de direito, que muitas vezes nem tratam do tema do direito da criança, levando também para aqueles advogados que se transformarem em ativistas mesmos da infância, que passem a olhar para suas comunidades, então como que está a minha cidade, será que tem alguma questão que eu, como advogado, com meu conhecimento técnico, com meu saber sobre a legislação, com meu saber sobre o processo, os procedimentos, será que eu posso conversar com o prefeito da minha cidade para melhorar uma situação específica, seja da escola, ou seja na área da saúde, enfim, alguma coisa que a cidade, o município precise. Enfim, a ideia é que a gente sensibilize o público dos advogados, nossos colegas, para que se transformem em ativistas da infância, assim como nós já somos no Alana. Doutor Guilherme, para concluir, essa sensibilização da advocacia para essa pauta, ela pode reverter em quê para a sociedade na avaliação do senhor? Bom, a gente entende o advogado como um profissional com um enorme potencial transformador. Então, tanto pelo seu conhecimento técnico, quanto por conhecer as estruturas do Estado, então o advogado sabe quais são os caminhos, e identificando então que sensibilizar o advogado, né, chegar nisso que a Isabela estava comentando, do advogado ser um ativista em prol da infância, é uma coisa que pode transformar a realidade no Brasil, porque nós teremos pessoas com muito potencial transformador lutando por um direito que tem ampla concordância da sociedade, né? Uma pesquisa realizada em 2013, né, pelo Datafolha, contratado pelo Instituto Alana, pela Prioridade Absoluta, verificou que 94% das pessoas, ou seja, quase a totalidade delas, concorda com o princípio da prioridade absoluta. A questão não é a concordância das pessoas, as pessoas concordam com os direitos das crianças. A questão é que, na prática, eles ainda não estão realizados como deveriam. E tendo mais advogados, tendo mais profissionais com esse potencial transformador lutando por isso, com certeza os direitos das crianças estarão mais bem atendidos. Também porque a criança, ela é o presente, mas ela é o futuro da nossa nação. Então, nós somos um povo que escolheu, na sua carta magna, colocar a criança em primeiro lugar e trazer e dar essa garantia tão importante, porque nós acreditamos no potencial da criança e sabemos que ela é a nossa sociedade do futuro. Então, nós precisamos cuidar das crianças de hoje para termos uma sociedade cada vez mais justa.